Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 24/7/2012. Estávamos aí com alguns probleminhas para iniciar, acabamos atrasando um pouquinho, alguns minutos, pedimos desculpas. Vamos lá então, tivemos ontem um pregão extremamente complicado, né pessoal? Foi muito difícil, a gente teve o mercado aqui cedendo muito forte no início do pregão, chegamos a fazer mínima do ano, depois recuperamos forte e acabamos trabalhando aí no final do dia, acabamos fechando aí mais ou menos no meio do caminho. Então para hoje a gente começa o dia com uma grande indefinição, tá? Então a gente começa a trabalhar no pregão de hoje sem muita referência, uma vez que a gente teve papéis que estavam caindo 10%, fecharam com 4% de queda, papéis que estavam caindo 6%, fecharam praticamente na máxima do dia, enfim, tinha outros que estavam caindo forte, fecharam no meio do caminho, alguns fecharam na mínima, então fica difícil definir alguma coisa um pouco mais concreta aí para o dia, tá? Então é bastante difícil de trabalhar nesse começo de pregão, tá? Então é mais ou menos essa ideia que a gente vai tentar passar para vocês. Está tudo muito indefinido. O pregão de ontem foi muito complicado e a gente teve bastante dificuldade em trabalhar, tá? Então eu particularmente não fiz nada, não mandei nenhuma ordem, acabei ficando de fora. Nesses momentos, muitas vezes é o melhor a fazer, ficar de fora, manter a tranquilidade. E foi o que a gente tentou passar para vocês ontem durante todo o pregão. Espero que a gente tenha conseguido. De qualquer forma, gente, para o dia de hoje, então, a gente vai trabalhar com essa indefinição, com essa incerteza que a gente começa para o dia, tá? Vi que o pessoal lá no chat está perguntando, Valdir, que não está conseguindo ver o call de abertura. Gente, eu peço que se vocês estiverem me vendo aí corretamente, por favor, me confirme se está tudo certo. Por favor, escrevam no chat lá. Ok, a Letícia escreveu que está normal, então está tudo certo. Por favor, Letícia, coloca então para o Valdir, para ele tentar reiniciar a página do auditório, que pode ser esse o problema, tá? Bom, então vamos lá. Vamos aos gráficos então. Vocês estão vendo aqui a minha tela. Ibovespa diário, então como eu disse, tivemos ontem um pregão de alta volatilidade, a gente cedeu forte no começo do pregão, depois acabamos voltando, fechando mais ou menos aqui no meio do caminho, e para hoje fica essa indefinição, fica mais ou menos difícil da gente identificar, justamente porque se a gente abrir caindo um pouquinho, a gente continua no meio do caminho, se abrir subindo um pouquinho também continua no meio do caminho. Então, vai ser difícil do nosso índice tomar um rumo no pregão de hoje, tá? A gente, então, espera mais um dia de indefinição, mais um dia de enrolação. O que está nos preocupando bastante é a questão do volume, tá, pessoal? Então, observe que desde o começo do mês, aqui do primeiro dia do mês, a gente não tem um candle, ou primeiro ou segundo dia do mês, a gente não tem um volume acima da média. Todos os dias, perdão, volume baixo, tá? Então isso está nos preocupando bastante. Acho que está bastante difícil da gente identificar, da gente visualizar as oportunidades, justamente em função disso aqui. A volatilidade está tomando conta do mercado e isso é de certa forma normal em função aí do volume baixo, tá? Então é isso aí que a gente espera para o dia de hoje. Um pouco de enrolação, mercado bastante indefinido. A possibilidade da gente ter um pregão um pouco mais consistente é abrir em gap de alta e romper isso aqui. Nesse caso, a gente deve vir testar essa região de 55.490, talvez aqui 56.943, até essa máxima aqui, daí claro, já no mais médio prazo. Mas, de qualquer forma, a gente volta para a consolidação, não é uma boa ideia. Ou abrir de um gap de baixo e vir testar a nova mínima do ano, que é 52.212. Perdendo isso aqui, a gente tem algo lá no 52, depois lá nos 50 mil pontos, tá? Então é isso aí que a gente enxerga para o dia aqui no nosso mercado. Temos aqui o mercado americano, também trabalhando num dia de extrema volatilidade, também cedendo forte, depois recuperando bem, fechando aí da metade para cima, então não configura exatamente um invertido, mas também não dá para dizer que fechou mal, acabou fechando bem. E para hoje, rompendo esses 12.820, a gente passa a ter objetivo aqui nessa região de 12.961 até aqui
esses 12.977, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, o mercado americano também deve continuar nessa consolidação. Então, por lá, a gente também espera um pregão mais ou menos enrolado. Tá? Nós temos de notícias no dia de hoje para serem divulgadas agora. Nós temos reunião do Fed. Tá? Eu acho que o Darcio acabou colocando aqui. Deixa eu pegar. Perdão, não foi o Darcio. Eu acabei pegando errado, gente. Peço um minuto para eu trocar o relatório aqui para vocês. Eu estou com o relatório errado. Agora sim, nós temos de notícias para este dia. Deixa eu pegar aqui. 24/7. Exatamente, agora sim. Às 11 horas, nós temos aqui o índice de manufatura do Fed de Richmond, que divulga a atividade de manufatura na região. E nós temos também dados sobre as hipotecas americanas. Tudo divulgado às 11 horas. Então é um horário que pode trazer aí maior movimentação aos mercados. Tá? Vamos então direto às recomendações de compra. Iniciamos aí com CSNA3. Então está aqui a CSN, deixando um grande invertido no pregão de ontem. O volume foi baixo, mas isso foi geral do mercado, tá, pessoal? Então, praticamente todos os ativos tiveram um volume baixo. E para hoje, se romper esse 9,80, mesmo com esse volume baixo, eu acho que ela pode ficar interessante. Primeiro alvo dela, região aqui dos R$10. Aí rompendo isso aqui, a gente pode pensar até em 10,64, 10,98, alguma coisa nesse sentido, mais próximo aqui das médias, tá? Além da CSN, nós temos também a Uzi Minas, a Uzin 5. Então está aqui a Uzi Minas, também deixando aqui um grande invertido. E se romper esse 5,80, ela passa a ter objetivo, primeiramente, aqui na região dos R$6. Vou arredondar para vocês aqui. E daí, rompendo os R$6, tem alvo até lá nos 6,32. Tá? Então o ativo, apesar do volume baixo, que já vem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões, a gente está trabalhando em tendência. Ontem fizemos nova mínima, continuamos sempre rondando essa mínima aqui. E ela pode ficar bastante interessante, uma vez que ela esticou um pouquinho, já está afastada das médias, e pode fazer um pequeno repique aí se romper esse 5,80. Tá? Então essa é a Uzi Minas. Temos também aí a MRV, que é um ativo engraçado, que está engraçada a situação dele. Ele está no gráfico semanal, ele deu um belo de um sinal de venda, vindo lá das médias, deixou invertido, deu sinal de venda. No gráfico diário ele deixou um grande invertido, então a gente vai tentar trabalhar para o dia de hoje com o rompimento aqui dessa máxima de 10,09. Se isso acontecer, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 10,30, aí depois nós temos alvo aqui em 10,58 e finalmente aqui na região dos 11,09. Tá? Então esta é a MRV, código dela MRVE3. Como eu disse, apesar dela estar dando sinal de venda no semanal, deixou um grande invertido e eu acho que vale a pena a gente acompanhar, porque ela pode estar montando ou pode estar tentando aí demonstrar força, e se romper isso aqui ela pode tentar a montagem do pivô, então eu acho que pode ficar bastante interessante aí também. Tá? Essas eram as recomendações de compra. Vamos então trabalhar com as vendas. JBSS3, o volume dela está bem baixo há muito tempo, mas ela fechou aí com mais de 7% de queda, praticamente na mínima do dia. E agora, perdendo aqui esses 5,14, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$5. Tá? Esta então é a JBS, o código dela é JBSS3. Rompeu aqui a consolidação toda ontem, fechou praticamente na mínima. E se romper esses 5,14, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$5. Tá? Esta é a JBS, o código dela é JBSS3. Além da JBS, nós temos também a Gafisa, GFSA3. Então está aqui a Gafisa, trabalhando também numa queda forte no pregão de ontem, mais de 5%. Apesar de não ter um fechamento na mínima, a gente fechou bem próximo aqui do fundo anterior, que é os 2,23. Tá? Então, perdendo esses 2,23, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 2,09. Esta é a Gafisa, o código dela GFSA3.
Perdendo aqui 2,23, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 2,09. Tá? Além da Gafisa, nós temos também a Cyrela, CYRE3. Então está aqui a Cyrela. Apesar da grande consolidação que esse ativo vem traçando, ela está próxima aqui da mínima do ano, então sempre vale a pena a gente ficar de olho. Montou mais um pivô de baixa aqui na semana passada, acabou corrigindo bem, e se perder esses 13,15, ela pode ficar interessante para novas vendas. Primeiro alvo lá na região dos R$13, depois temos objetivo lá nos 12,28, tá? Esta então é a Cyrela, o código dela CYRE3. Além da Cyrela, nós temos também, vamos dar uma olhadinha nos contratos da BMF, iniciando com o contrato de café arábica, vencimento em setembro, código ICFU12. Temos aqui uma grande consolidação no contrato, trabalhando dentro desses limites do 244,30 e aqui do 227. Não tem o que fazer nesse contrato, tem que aguardar ou um rompimento para cima ou um rompimento desse para baixo, tá? O contrato de milho CCMU12, vencimento em setembro, teve um dia ontem de alta volatilidade, então não dá para a gente pensar em venda nesse contrato de milho ainda, uma vez que nós tivemos rompimento de máxima, rompimento de mínima, enfim, muita volatilidade no contrato, mas ele está extremamente esticado, subiu mais de 40% nesse mês, em função aí de dúvidas com relação à safra americana, e ele pode corrigir forte sim, só que a gente não tem nada que nos indique isso, pelo menos por enquanto. Tá? Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar para tentar aproveitar uma correção e depois um possível retorno ao movimento. Tá? Temos aí também o contrato de boi gordo, com vencimento em outubro, BGI V12, trabalhando ontem com um candle de indefinição, não fez máxima, também não fez mínima, o volume está subindo gradativamente no contrato, e é um contrato que pode ficar interessante nas próximas semanas, tá, gente? Por enquanto a gente não recomenda nada nele, ainda está bastante enrolado, movimentando bem pouco, eu acho que pode ficar complicado da gente trabalhar por enquanto com esse contrato. Acho que não é a hora, vamos aguardar um pouquinho mais para a gente conseguir pegar, de repente, o início de um movimento mais consistente disso aqui, tá? Temos o contrato de mini dólar WDO Q12, trabalhando aqui dentro dos limites da consolidação, entre o 20,59,50 e o 19,88. Então, dentro desses valores, não vale a pena a gente fazer nada. O contrato está bastante enrolado, o volume caiu bastante. Por enquanto, é aguardar para ver se a gente consegue uma definição disso aqui um pouco mais para frente também, tá? Nós estamos sem o mini índice hoje, tá? Por enquanto não estamos cotando ainda, estamos verificando qual é o problema, mas a análise do dia é a mesma do Ibov, com a diferença de que o mini não tem o gap, né? O Ibov não tem o gap, o mini tem gap. Então o mini fechou na máxima do dia ontem, e para hoje, rompendo aqui esses 53.415, pode ficar interessante. Aí a gente pode tentar pelo menos fechar esse gap aqui na região de 54.155, alguma coisa nesse sentido. Tá? Como eu disse, estamos sem cotações da BMF por enquanto aqui. Não sei o que está acontecendo, nosso pessoal técnico já está verificando. Em breve a gente vai dar uma resposta para vocês lá na sala do curso ao vivo. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos encerrar então o nosso call de hoje. O nosso amigo Ramos pergunta lá sobre a Anhanguera Educacional, a Edu3. Cara, a Anhanguera, ela montou aqui um pivô de alta, tá? Como eu comentei com vocês nas últimas semanas, na semana passada, principalmente, a gente não está trabalhando com rompimentos de topo nem de fundo no swing trade. Não tem funcionado, tá? Então ela rompeu aqui o topo, mas a gente prefere não entrar nesse tipo de movimento, porque não tem funcionado. De cada 10 que a gente está observando, 8 ou 9 rompe num dia e volta 2 ou 3 dias depois, estopando todo mundo. Tá? Então, a volatilidade do mercado está muito grande, a gente recomenda que você fique de fora e tome cuidado com esse tipo de movimento, pelo menos por enquanto. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos encerrar então.
tomem cuidado com o dia de hoje. Eu acho que pode ser um dia bastante enrolado, a gente pode enfrentar problemas aí com relação à consolidação do mercado. E tem mais é que ficar de fora mesmo, tem mais é que ter paciência, aguardar, esperar movimentos consistentes para daí sim a gente conseguir montar as posições de uma forma mais coerente, tá certo? Aos amigos então do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos. Aos demais, um grande abraço. Até amanhã, pontualmente 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest Educacional. Até lá.